Evangelho de Mateus. O tema da nossa mensagem: Natal é legado de esperança e graça, conforme o Evangelho de Mateus. Ou seja, a forma em que o Evangelho de Mateus apresenta o nascimento de Jesus é como legado de esperança e graça. Por isso, a partir desse Evangelho, toda declaração de Natal deveria ser de afirmação de que o nascimento de Jesus é uma herança de esperança e graça. Vejamos os textos. Primeiro texto, dentro da sequência de texto para que nos leva até o Natal, até o nascimento de Jesus, trata da genealogia de Jesus. Capítulo 1, do verso 1 ao 17. Que inicia dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e tem toda uma sequência. Até o 16, que diz: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E o 17 explica quantas gerações passaram desde Davi até Cristo. A partir desse texto, é possível afirmar que Natal, como legado de esperança e graça, é o desencadear da esperança messiânica que contagia famílias e vidas. Sim, olha a sequência de famílias, de vidas, de pessoas que assumem como esperança e graça de Deus que o Salvador haverá de nascer. Assim esperou José, assim esperou o avô de Jesus, o bisavô de Jesus, o tataravô de Jesus, assim esperou o próprio Davi. É uma linhagem de família, de famílias e de vidas. Esse desencadear da esperança messiânica contagiando famílias e vidas. Todos esperando Jesus, o Messias, o Salvador que haveria de nascer. Famílias que se engajam, vidas em famílias que esperam, creem no Messias prometido. Perceba bem, Natal, a partir do Evangelho de Mateus, é um legado, é uma herança de esperança e graça, que acontece como um desencadear de esperança messiânica que contagia famílias e vidas. Não é somente hoje que as famílias se reúnem para cear, para dar presente, para se confraternizarem, para se encontrarem. As rodoviárias lotadas de pessoas indo ao encontro de um familiar. Mas antes de ser esse festejo, foi um contagiar de fé familiar. Famílias que fazem uma genealogia, famílias que se propõem ser um desencadear quase que sem fim, mas teve fim, ele nasceu, que parece se perder entre as gerações, mas não se quebra, não se parte, não se rompe. Famílias que deixam para outra geração uma herança,
esperar Jesus. Desencadeia de pai para filho, esperar Jesus. Assim é o Evangelho de Mateus. Assim é o Natal conforme esse Evangelho. Uma herança de esperança e graça dentro da família. É promessa a Davi, que se torna promessa ao filho de Davi, ao filho do filho de Davi, a outra e outra geração, e vai se desencadeando, e a esperança messiânica vai se alojando dentro dos corações, dentro das famílias e dentro das vidas, numa sequência ininterrupta, familiar. Porque se o Natal tem que acontecer, haverá de acontecer dentro da família. E se Jesus tem que se tornar forte e salvador, tem que ser dentro da nossa família. Porque para Mateus, Natal é um legado de esperança e graça que contagia famílias. Porque se a família não promover Jesus, se a família não se permitir, dentro dela, esse contagio, essa efervescência de esperança a partir de Jesus, Natal não acontece. Olha a genealogia. É de um para o outro. Começa uma nova família, e ali começa também a promessa, a esperança messiânica. Não perdem o fio, não perdem a sequência, não perdem a lógica, não perdem o coração, não perdem o nível, esperam Jesus. E a pergunta para nós é a seguinte: as nossas famílias estão contagiadas pela esperança, pela fé em Jesus? Estamos contagiando. E os nossos filhos darão sequência a essa esperança e a essa fé, porque eles estão nascendo num berço contagiado pelo nascimento, pela presença, pela esperança em Cristo Jesus. Eles fazem parte, nossos filhos fazem parte dessa genealogia que começa em Davi, filho de Abraão, e que não termina em José, mas que termina em você, e que a partir de você ter sequência. Natal para Mateus, para o Evangelho de Mateus, é legado de esperança e graça, que acontece como desencadeada a esperança messiânica que contagia famílias e vidas, e que chega até a mim e a minha família, até você e a sua família. Segundo, Natal conforme o Evangelho de Mateus, como legado de esperança e graça, é o envolvimento de uma família chamada da complicação para a simplificação, enquanto outros caminham da simplificação para a complicação. Versículo 18 ao 25, onde apresenta José, Maria e o nascimento de Jesus. O envolvimento de uma família chamada da complicação. Como se inicia a família de José? Complicada. Chega a notícia: Maria está grávida. Até aí, quantos jovens casais começam um casamento por gravidez indesejada? Ou talvez foi desejada, mas não no tempo certo. Ou seja, uma família chamada da complicação. E o pior é que José sabe que o menino não é Deus.
a gravidez não é dele. Perceba que complicação para essa família que está nascendo. Mas Deus justamente chama, envolve uma família e chama essa família da complicação para a simplificação. Enquanto outros saem da simplificação para a complicação. Como Deus chama essa família da complicação para a simplificação? Como isso acontece? Acontece porque Deus encontra um homem justo e não difamador, que tem condições de superar crises através da direção de Deus e estabelecer sua família no padrão do Natal, do nascimento do Salvador, da esperança messiânica, do que Deus tem planejado para essa família chamada da complicação para a simplificação. Encontrou um homem justo e não difamador. O texto bíblico diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Uma família construída sob a autoridade, o coração, a vontade e a virtude de um homem justo e não difamador, tem condições de superar toda a crise e assumir a direção de Deus e viver a graça do Todo-Poderoso. Deixa a complicação e assume a simplificação. Que simplificação? Deixa de lado os problemas, as dificuldades e vive a graça da família. Um homem diante de uma mulher e diante da paternidade, e uma mulher diante de seu esposo e da maternidade. Simples, prático e total. E não vivendo a complicação. Viver a partir da desconfiança, da difamação. Por outro lado, uma mulher que tem um homem justo e não difamador tem condição de assumir a força do Natal para sustentar os desafios familiares. É claro, ele é justo, não difamador, resolve deixá-la secretamente, porque apesar de não entender nada, sabe que ele está ali para protegê-la e não para aviltá-la. É homem, e é homem de Deus. Dessa forma, Maria, então, tendo um homem justo e não difamador, tem condição de assumir a força do nascimento de Jesus como graça e autoridade de Deus na vida da família, ela e José, e superar os desafios dessa família, que agora tem um Salvador, tem uma condição única na história humana, alguém nascido por virtude e graça do Espírito Santo, e tantas explicações para dar aos vizinhos. Mas Maria pode levantar a cabeça, porque tem ao lado um homem justo e não difamador. E nessa condição ela pode assumir a maternidade, a feminilidade e a graça de ser esposa diante da sociedade, diante do mundo e diante de Deus, na força do nascimento de Jesus.
E também, essa família chamada da complicação para a simplificação tem um filho que tem história, tem nome e tem função na família. A maior crise dos nossos filhos hoje é porque ele não tem história, não tem nome e nem tem função na família. Esse é o problema dos jovens e dos adolescentes, das crianças nos nossos dias. Eles não sabem de onde vieram, o que estão fazendo e para onde vai. Não tem história, não tem nome, não tem função. Jesus nasce com uma história. Nasce do desencadear da esperança messiânica que contagiou famílias e chegou até José e Maria. Tem nome. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tem nome e função. Jesus, o Salvador, o Messias, o ungido, aquele que tem a salvação, aquele que tem a graça. O nome já diz tudo. E tem função: salvar o povo dos pecados. Pense a partir disso aí, qual a história do seu filho? Alguma vez você já contou a sua história para o seu filho, de tal forma que ele sinta parte de algo maior do que simplesmente nascer? A grande dúvida dos jovens hoje, principalmente adolescentes, é se eles foram desejados. Porque a maioria acha que na verdade não foram desejados. E por incrível que pareça, se for atrás, não foram desejados, foi somente uma casualidade. Mas Jesus tem história, foi desejado, foi querido. Converse com seu filho, diga para ele: ó, você não nasceu de acaso, você nasceu porque eu quis, seu pai quis. Não importa planejamento, porque quando nos casamos, nós já planejamos você. Você é graça dentro da família, é milagre dentro da família. Mateus apresenta o nascimento de Jesus como essa graça, esse milagre, graça e milagre dentro da família, que descomplica a vida de José e Maria e não complica. E parece que quando uma criança nasce, parece que complica tudo. Não, criança deve simplificar, porque assim é Natal. Força da graça de Deus, milagre da graça de Deus. Qual a função do seu filho na família? Eu gosto sempre de dizer que muitas crianças nascem e a maioria parece animalzinho de estimação. Não sei se você já passou pela experiência. Compra um cachorrinho, a coisinha mais linda do mundo. É o xodó da casa, até ele crescer. E aí depois você não sabe o que fazer com ele. Descobre que ele mora num apartamento. E agora ele já está assim, em torno de meio metro de altura. E o que fazer com ele? Mas não era uma gracinha? Sim, até os 2 anos. A criança não é o animalzinho de estimação que veio para a família, e aí você coloca enfeite, até
quando ela começa a dizer: opa, eu sou mais do que isso. E aí os enfeites já não encaixam mais. E aí aquele brinquedinho ela já não quer mais. Ela quer o brinquedo que ela quer e não que você quer. Aí você diz: opa, o que fazer agora? Descobre que não é o animalzinho de estimação, é o seu filho. E ela tem função dentro da família. Jesus veio para dentro dessa família, essa nova família, Maria, José, e tem uma função: salvar pecado. Ele vai crescer com essa função. Tudo na família vai se encaixar na função de Jesus, para a família e para o mundo. Seu filho tem uma função. A força do Natal, do nascimento de Jesus, o modelo que se estabelece a partir do Evangelho de Mateus, nos indica que o seu filho, como Jesus, tem uma função. Descubra a função do seu filho e seja abençoado. Ou se aliene da função do seu filho e seja um sacrifício viver com ele, conviver com a educação dele. Mas ele veio para ser graça, bênção e milagre, assim como Jesus veio. Porque é a força do Natal, do nascimento dos nossos filhos. Natal, segundo Mateus, como legado de esperança e graça, é uma condição de discernimento dos tempos e das informações para localizar o Natal na própria existência. E aí nós vemos os Reis Magos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Natal é discernimento dos tempos e das informações para localizar o nascimento de Jesus na própria existência. Os reis perseguem o nascimento de Jesus porque diz: vi a estrela dele. Sabia que aquela estrela estava marcando um tempo, estava informando algo, pertencia a algum momento importante. Calculou, chegou junto, atravessou todo o espaço geográfico para estar onde a obra de Deus estava, o nascimento de Jesus. Da mesma forma, temos que localizar o Natal na nossa própria existência, assim como os Reis Magos fizeram. Localizar o evento Jesus, a bênção de Jesus, a graça de Jesus na nossa própria existência, dia a dia. Ele nasceu, está em nós. Onde está a estrela dele? O chamado dele, o milagre dele, a graça dele, a providência dele, a salvação, o perdão, onde tudo isso está se realizando na nossa vida. Você consegue localizar? Tem discernimento para saber onde está o braço poderoso de Jesus agindo na sua existência? Ou será que tudo acontece e você não consegue localizar a estrela de Jesus? Ou então a estrela Jesus na escuridão desse mundo. E por último, Natal é legado de esperança e graça em Mateus, que nos leva a assumir o trajeto da vida como trajeto bíblico e parte da caminhada do povo de Deus em busca da terra da promessa. Aí percebemos a fuga da família Maria, José e Jesus para o Egito.
O povo de Israel se refugiou no Egito. Maria, José e Jesus também. E nós também estamos refugiados. Nossa terra não é aqui. Nossa morada não é aqui. Estamos no Egito. Refugiados nesse mundo. Mas somos de outro mundo, de outra nação. Montamos cabana aqui, mas nossa casa permanente está lá. Porque Ele preparou para nós. Família, José, Maria e Jesus entram no Egito como Israel entrou. Se refugiou. Mas não era do Egito. Estamos nesse mundo, mas não somos dele. Participamos dele. Fazemos política nele, votamos, trabalhamos, vivemos. Mas o nosso coração, nossa identidade, nossa cidadania é de outro país. Logo, logo sairemos. Mateus mostra a matança dos inocentes. Moisés viu-se sendo perseguido na infância. Jesus também foi perseguido na infância. José viu seu filho sendo perseguido. E os nossos filhos também hoje são perseguidos. Como proteger nossos filhos das drogas, da criminalidade, da violência, do homem mau? Parece que existe, como no Egito, todo um complô para exterminar os Moisés. Ou no tempo do nascimento de Jesus, via Herodes, todo um complô para matar o menino Jesus. E hoje, todo um complô para ferir mortalmente os nossos filhos. Depois apresenta a volta do Egito. O lugar do povo de Deus não era no Egito. O lugar da família de José também não. E nem a nossa. Somos geração de nazarenos, da geração de Davi, da casa da promessa, e não da casa do Egito, da casa de Faraó. Depois, a família José, Maria e Jesus saem do Egito e vão morar em Nazaré. Somos da geração da promessa. Tudo para que se cumpra a palavra de Deus. Assim foi com a família de José, assim será com a nossa família. Quando isso acontece, Natal se torna legado de esperança e graça, contagiando as nossas famílias. E Jesus sendo Salvador e Senhor em nossas famílias. E os nossos filhos vivendo debaixo da graça de Deus. Porque ali está Jesus. E assumimos em todo tempo que somos da geração de Davi. Somos da casa da promessa. Deus abençoe você nesse Natal. Deus abençoe seu filho. Que Deus eleve você pai e você mãe, como elevou Maria e José. E tirou da complicação para a simplificação. Viver Jesus Cristo. Que seus filhos tenham nome. Que seus filhos tenham história. Que seus filhos tenham função. Que eles tenham Jesus Cristo.
que sua família tenha linhagem, que sua família tenha esperança, que sua família tenha Jesus Cristo. Isso é Natal na perspectiva do Evangelho de Mateus, Evangelho da graça e do poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vamos orar. Senhor, eu te dou graças pela tua bondade. Louvo-te pelo nascimento de Jesus. Muito obrigado. Eu te agradeço. Que os nossos corações sejam como aquela manjedoura que recebe Jesus. Que os nossos lares sejam como aquela estrela que indica Jesus. Que a nossa família seja como a família de José e Maria, que simplifica e não complica, que vive o teu projeto, a tua graça, que vive com Jesus. Sim, Deus, em nome de Jesus. Amém.